Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira, início de semana. Tudo isso aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Começando o programa desta segunda-feira, abertura de semana com as cotações do mercado financeiro. O dólar abriu a semana com forte queda, novamente, 1,4%. R$ 4,81 a cotação da moeda americana, refletindo a expectativa de maior entrada de divisas estrangeiras aqui no país, por conta de um conjunto de fatores. Primeiro que as taxas de juros aqui estão ótimas para investidores internacionais, e, por outro lado, a expectativa ainda de privatização da Eletrobras, que deve atrair mais recursos para o nosso mercado, investidores apostando aqui na privatização, investindo aqui no nosso país, significa maior entrada de dólares, e o dólar segue em queda, portanto, como consequência. R$ 4,81 a cotação de fechamento no dia de hoje, no nosso mercado de câmbio. Mercado de ações, o índice Bovespa subiu hoje 1,7%, acompanhou em parte o mercado internacional. O índice Dow Jones na Bolsa de Nova York fechou com forte alta hoje de 2 pontos percentuais. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt também fechou em alta nesta segunda-feira, 1,4%. A nossa Bovespa aqui acabou acompanhando com valorização de 1,7%. Voltando ao dólar, que o dólar agora acabou acompanhando o comportamento do próprio mercado internacional. O dólar index, indicador que mede o valor da moeda americana quando comparado com outras moedas fortes, fechou em forte queda também hoje, 1,1% no mercado internacional de moedas. Petróleo fechou o dia com alta, 0,8%, 110 dólares e 90 centavos o barril do tipo Brent, que é a referência para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, vamos lá para a Bolsa de Chicago. Soja caindo hoje, 0,8%, com exceção na Bolsa de Chicago hoje, demais grãos fechando em alta. A soja teve um dia de realização de lucros, aí com tendência de uma área maior nos Estados Unidos, por conta do atraso no plantio do milho. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que está a situação do plantio nos Estados Unidos, os dados que saíram depois do fechamento da Bolsa de Chicago. O milho fechou em alta, exatamente por essa expectativa aqui de uma área menor, eventualmente, por conta do atraso no plantio, e uma boa demanda por milho americano, refletido nos dados divulgados nesta segunda-feira pelo USDA, dos embarques semanais. O destaque na Bolsa de Chicago hoje, no mercado como um todo, foi o trigo. O trigo voltou a subir depois de uma trégua na semana passada. Trigo forte e alta novamente, 2 pontos percentuais nesta segunda-feira, refletindo entre os fatores aqui a decisão da Rússia de não reabrir portos que estão ocupados por suas tropas lá no Mar Negro, portos que poderiam facilitar a exportação de trigo e outros cereais da Ucrânia, portanto, portos permanecem fechados. Acabou sendo um fator de alta para os preços do trigo, porque é bom lembrar, semana passada havia expectativa de abertura desses portos, por conta de gestões feitas pela própria ONU, secretário-geral da ONU, tentando lá convencer o governo russo para a possibilidade de abrir os portos ucranianos. A Rússia alegou que faria isso caso fossem levantadas sanções contra ela própria, decretadas pelos países do Ocidente. Então ficou no 0 a 0. Rússia não reabre. Os países do Ocidente não estão a fim de levantar sanções impostas contra o governo russo por conta da invasão da Ucrânia, portanto ficou tudo no 0 a 0, como eu disse. O trigo subiu, entre outros fatores. Por outro lado, o clima continua ruim para a safra americana, a gente vai ver agora, a safra da Índia também com problemas, da França, que também é importante exportador de trigo, também com problemas climáticos. E nos Estados Unidos a situação bastante complicada. A gente vai ver daqui a pouquinho o andamento do plantio e da situação das lavouras americanas, segundo dados divulgados depois do fechamento da Bolsa de Chicago. A arroz acabou acompanhando os demais grãos, também fechou em alta nesta segunda-feira. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York com o algodão voltando a subir, um dia de recuperação técnica, 0,6% de alta, recuperando aqui uma parte das quedas da semana passada. Café arábica, depois do susto da semana passada com as geadas que acabaram causando prejuízos pequenos nas lavouras, nos cafezais do sudeste brasileiro. O café voltou a cair hoje, 0,1%. Não foi uma queda muito forte, porque já tinha caído um pouquinho no final da semana, mas está aí consolidando, portanto, as baixas depois dos sustos da semana passada com as geadas.
o café arábica. O café robusto também fechou em queda, por razões semelhantes, 0,7%. Açúcar teve um dia de realização de lucros hoje, após as boas altas da semana passada. Semana passada o açúcar subiu bastante, por preocupação também com geadas aqui no Brasil. Hoje, consolidando aqui o mercado com a realização de lucros, o preço caiu 0,9%. Para finalizar, vamos para o suco de laranja, que fechou em alta forte hoje, 2,4%. Cacau também subiu, 0,9%. Boi gordo na B3 voltou a cair, refletindo a própria condição do mercado físico, que continua bastante depressivo por conta do alongamento das escalas de abate pelos frigoríficos, à medida que permanecem fechados alguns dessas empresas por conta da continuidade do embargo da China à exportação brasileira de alguns desses frigoríficos. Portanto, aí, situação complicada para o pecuarista, mais um problema novo ainda pela frente, no momento que tem, inclusive, um aumento da oferta por conta do início da entre-safra, né? Medo de geada, pastos começam a secar agora com diminuição das chuvas, então a tendência de uma pressão de oferta de entre-safra, então mais uma razão para o boi cair no mercado futuro e no físico também. Como eu disse aqui, a indústria largando as escalas aqui basicamente por falta de mercado, né, para a própria carne bovina, já que o mercado interno não tem como absorver essas exportações que não estão saindo para a China. E o dólar, conforme a gente viu, queda de 1,4%, tombo no dia de hoje. Bom, eu citei aqui a questão do andamento do plantio nos Estados Unidos. Olha, a situação do trigo segue bem complicada. O Departamento de Agricultura americano, o USDA, divulgou, depois do fechamento da Bolsa, o andamento, a situação das lavouras americanas de forma geral, não só o plantio. Trigo, por exemplo, a safra de inverno continua muito problemática, apenas 28% das lavouras podem ser consideradas em condições boas ou ótimas. O resto está tudo médio, regular ou ruim. Mais de 40%, 41%, se não me engano, condições extremamente ruins na safra americana de trigo de inverno. Ou seja, não mudou nada para melhorar essa situação. E o trigo primavera continua atrasado. Dados do USDA, agora divulgados recentemente, agora nesse final de tarde, trigo primavera 49% semeado, ficou bem abaixo da expectativa dos analistas, que era de 56%, e muito atrasado, por exemplo, em relação à média histórica, que é 83% para a época. Então, muito atraso no plantio do trigo primavera nos Estados Unidos, 49%. São um dos fatores da alta dos preços, inclusive nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. Então, continua complicado. Bom, soja, plantio alcançando 50%, ficou mais ou menos dentro da expectativa dos analistas, quase perto da média histórica, que é 55%, está um pouco atrasado ainda. E o milho teve uma boa recuperação, havia toda uma expectativa com relação ao plantio do milho, ficou acima da expectativa, inclusive, 72% semeados, eram 49% na semana passada, deu um salto, portanto, o americano planta rápido quando o clima ajuda, né? 72% acima da expectativa, que era 68% no máximo. Está quase perto da média, que é 79% para a época. Então, uma boa recuperação. A expectativa que havia, se continuasse muito atrasado o plantio do milho, haveria uma migração de plantio mais para a soja, ou seja, o milho já está praticamente no limite da janela ideal de plantio, portanto havia essa expectativa de migração. Olha, isso não vai acontecer, possivelmente, ou não com a mesma intensidade e envergadura que chegou a ser prevista. Pode ser até que exista alguma migração para a soja, mas não vai ser grande coisa, não. Então o milho, a rigor, recuperou o seu atraso aqui em boa parte. Então é isso aí. Plantio do algodão está dentro do normal, está até acima do normal, 54% dos Estados Unidos. A média histórica é 51%. Portanto, nesse caso, o algodão é lá no sul dos Estados Unidos, é fora do meio oeste. Situação diferente, portanto, permitindo, em termos climáticos, um bom avanço no plantio do algodão americano. Isso é fator baixista para preço. É bom levar em consideração isso para a abertura dos preços amanhã. Mercado físico, antes da gente seguir em frente com as nossas notícias, alterações negativas para a soja hoje, claro. Chicago caiu, o câmbio despencou, ou seja, preços também despencaram aqui no mercado interno. Queda em Passo Fundo de R$ 2,00 para R$ 192,50. Cascavel no Paraná caiu R$ 3,50. Rondonópolis caiu R$ 2,00. Rio Verde caiu R$ 2,00 também. Dourados, Mato Grosso do Sul, caiu R$ 4,00 para R$ 178. Preço do café também com queda hoje, por conta da queda lá na Bolsa de Nova York. Sul de Minas, 1.230, menos R$ 10,00 em relação à sexta-feira. Cerrado Mineiro caindo R$ 5,00 para R$ 1.235.
Conilon também com queda em Vitória, de R$ 5,00 para R$ 740. Algodão subindo hoje, subiu acompanhando o mercado de Nova York, 0,6% mercado interno, preço São Paulo, algodão em pluma, R$ 8,00 a libra-peso. E o boi gordo, como eu já antecipei, com queda, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico. Preço São Paulo no físico, R$ 311 arroba no encerramento dos negócios desta segunda-feira. Bom, dito isso, já falei bastante, vamos para as nossas notícias de interesse maior desta segunda-feira. Começou nesta segunda-feira e vai até o dia 26, o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, mais atrasado esse ano, mas agora presencial, depois da parada decorrente da pandemia. O Brasil está representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e outros ministros também, inclusive da Saúde. Durante esse primeiro dia do evento, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um discurso de forma virtual dizendo que a reconstrução da Ucrânia é uma grande oportunidade econômica. O evento acontece presencialmente depois de 2 anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19 e em um momento de incerteza em razão da guerra na Ucrânia, que nesta terça-feira completa 3 meses, e das consequências nos âmbitos geopolíticos, financeiro, energético e alimentar. Zelensky, o presidente da Ucrânia, aproveitou o palanque para incitar o mundo a fornecer mais ajudas àquele país, tanto financeiras quanto militares. O presidente ucraniano também reiterou o pedido feito por Kiev sobre uma adesão rápida à União Europeia. A Ucrânia é o centro das atenções no evento. Já a Rússia foi banida desta edição pela primeira vez desde o fim da era soviética. A edição de número 51 do Fórum Mundial conta com 2.500 participantes, entre eles cerca de 50 chefes de Estado e de governo. O Brasil está representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que pretende atrair investimentos estrangeiros e destacar experiências nas áreas de segurança energética e alimentar. E o governo chinês disponibilizou 10 bilhões de yuans, equivalente a cerca de $1,5 bilhão de dólares, para os produtores rurais de grãos do país. A iniciativa busca incentivar os produtores nacionais durante os períodos de colheita e plantio de verão e outono do hemisfério norte. O auxílio chega em um momento importante para os agricultores chineses, porque eles estão sofrendo com os altos custos dos fertilizantes desde o fim do ano passado. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados pode votar amanhã o projeto que considera essenciais alguns bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, impedindo a aplicação de alíquotas de tributos iguais às de produtos listados como supérfluos, no caso específico aqui por parte dos estados, por exemplo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que neste mesmo dia fará uma reunião na residência oficial com os líderes da oposição e da base aliada para discutir a votação desta proposta. Enquanto um projeto de lei complementar apenas considera esses bens e serviços como essenciais, proibindo a aplicação de alíquotas de supérfluos, outro projeto fixa uma alíquota máxima de 5%, que pode ser aumentada para até 15% quando se tratar de progressividade ambiental, valendo para os tributos federais, estaduais e municipais. Os produtores rurais brasileiros vão ter uma ótima oportunidade de liquidar as dívidas acumuladas depois de perdas na última safra, por exemplo, por secas e geadas, após a liberação de recursos extras pelo governo federal. É mais dinheiro para o plantio, para o plano safra ainda em vigor para essa temporada. A Frente Parlamentar Agropecuária comemorou a suplementação de mais de R$1,2 bilhão para o Plano Safra atual, do período 2021-2022. Segundo a entidade, os recursos serão liberados pelo governo para complementar a equalização de juros pelo programa, depois de sucessivas altas da taxa Selic nos últimos meses.
De acordo com a FPA, a verba poderá ser usada em operações de custeio, comercialização e investimentos. No início de maio, o governo federal já tinha sancionado o PLN 1, que destinou 868 milhões de reais também para a equalização de juros no crédito rural. É muito em cima da hora, né? Mas eu acredito que ainda tem muito insumo que pode ser comprado, né? Aproveitar o juro mais em conta. De lá para cá você teve um aumento muito grande nos juros. O produtor realmente está precisando de um juro mais barato e vem em boa hora, né? A gente está numa época aí num pré-custeio de aquisição de insumos, né? Aquisição de defensivo, fertilizante. Então, acho que esse dinheiro vem em boa hora para isso. A gente vive um momento assim muito complicado, assim, em primeiro lugar porque subiu demais esse Selic, né? Então, qualquer equalização assim vai ter que ter um volume muito grande para fazer frente à equalização que vai ser necessária. E depois a gente tem um desafio grande que é o aumento do custo, né? O custo dos insumos, o custo de, principalmente fertilizante, do ano passado para esse ano foi muito grande. Então, aquele recurso que você comprava, às vezes, que você conseguia fazer a sua lavoura, esse ano você vai precisar pelo menos do dobro, né? Então, a gente vai ter que necessita de um volume financeiro muito maior. E aí tem que atender essas duas coisas, uma equalização maior e um volume maior pelo aumento de custo dos produtos, insumos agrícolas de maneira geral. O presidente da Embrapa, Celso Moretti, fez um balanço sobre a missão coordenada pelo Ministério da Agricultura para tentar destravar o suprimento de fertilizantes aqui para o Brasil, depois de uma visita a vários países fornecedores por parte dessa comitiva. Vamos ver os resultados obtidos segundo o presidente da Embrapa. O grande objetivo foi aproximar e fortalecer os vínculos entre o Brasil e essas nações, tanto no desenvolvimento tecnológico do agro e também na busca de soluções para um dos principais problemas que nós vivemos hoje no agro brasileiro, que tem a ver com a importação de fertilizantes. Na primeira semana, nós acompanhamos o nosso ministro da Agricultura, Marcos Montes, na Jordânia, no Egito e no Marrocos, em busca de fertilizantes para o Brasil e no estabelecimento de acordos de cooperação científica e tecnológica. A Jordânia é um grande produtor de potássio. O Egito, nós assinamos um acordo de cooperação com o Centro de Pesquisa Agropecuária daquele país, buscando ali desenvolver soluções conjuntas. A questão da segurança alimentar, que é um flagelo que hoje assola vários países, não só do Oriente Médio, mas também da África. E, finalmente, no Marrocos. O Marrocos hoje tem 70% de todas as reservas de fósforo do mundo, e nós, além de, conhecemos a operação de uma empresa ali localizada, nós estamos também estabelecendo acordo com uma universidade, que é a Universidade Tecnológica Politécnica Mohamed VI, naquele país. E as plantações brasileiras passaram pela primeira onda de frio do ano e, por enquanto, os agricultores podem respirar aliviados. Outra onda de frio só deve acontecer apenas aí a partir da primeira quinzena de junho e não deverá ser tão intensa quanto a que aconteceu esta semana. Quem dá uma atualizada na situação do clima aqui no Brasil e as tendências daqui para frente é o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, que eu entrevistei agora à tarde no programa Agrimercado. Vamos acompanhar. Chegaram a ocorrer de fato, pegou algumas áreas de milho, pegou áreas de café, pegou áreas de feijão, de algodão no Mato Grosso. É o segundo ano consecutivos que o Mato Grosso registra geadas, algo inédito, né? E pelo jeito está ficando meio frequente, né? Porque já é o segundo ano seguido de geadas. Mas todas essas quebras que foram registradas na semana passada com relação às geadas foram extremamente pontuais, de pequena escala no cenário nacional, né? Quando se olha o cenário nacional, essas quebras foram insignificantes. Lógico, para quem pegou a quebra é gigantesca, sem dúvida nenhuma, mas para um cenário nacional foi irrisório o que a geada causou aí para a produção nacional, ou seja, nada o que a gente vinha já relatando, né, Silmar, ao longo das últimas 2 semanas. E agora para frente, o que nós estamos vendo é uma semana
com temperaturas gradativamente em elevação, tempo aberto, sem nada de chuvas, somente na quinta-feira, agora dia 25, né, que aí o tempo muda, abre-se o tempo, no dia 20, fecha o tempo no dia 26, volta a chover no sul. E de quinta a segunda-feira, né, dia 30, há previsões de muitas chuvas em toda a região sul do Brasil. Né, isso traz novamente uma condição bastante favorável ao desenvolvimento das lavouras, né, e também boas perspectivas aí à cultura do trigo. Marco Antônio comentou também sobre essa previsão de retorno das chuvas, apesar agora de começar a estação seca no centro-oeste, mas chuvas a partir do final de semana atingindo todo o sul do país, conforme ele já antecipou. Depois da passagem dessas frentes, tem até uma nova massa de ar polar ali naquela semana do dia 6, 7 de junho, mas por enquanto nada de geadas. As temperaturas caem um pouquinho ali, na casa dos seus 7, 8 graus, longe de ter geadas, mas a gente vai ter essa frequência, frentes frias passando e, na sequência, massas de ar polar, algo que já estava acontecendo, né, antes desse grande episódio de frio aí da semana passada. As chuvas retornam com uma certa frequência agora, e como eu disse, logo após as passagens das frentes, massas de ar polar entram, mas nada, por enquanto, no radar de geadas. O agrometeorologista da Rural Clima avaliou também que, para a cultura do trigo, o cenário permanece favorável em termos climáticos. Nada demais, assim, as chuvas regulares para toda a região sul, né, para as principais áreas produtoras, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Até o Paraguai está chovendo bem, a Argentina deve voltar a chover bem a partir agora de junho, né? Então as condições melhoram sim para o trigo. Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, também manifestou preocupação com as condições do clima nos Estados Unidos, que, segundo ele, não estão perfeitos, especialmente no caso do trigo, né? Principalmente na parte mais sul dos Estados Unidos, e até com risco de temporais, né, entre amanhã e quarta. Isso pode trazer paralisações aí no plantio. E o frio continua, Silmar. Essa semana será mais uma semana marcada pelas temperaturas baixas, né? E isso traz uma condição não tão favorável para o plantio do milho, né? Que já entra na sua reta final, né? Na sua janela final de plantio. E como hoje o relatório da USDA, né? Que sai toda segunda-feira mostrando o percentual de área plantada, vai ser muito importante para a gente ver o quanto se plantou da semana passada para essa e o quanto falta plantar, para entendermos se não pode virar um pouco mais a chave aí, se plantar um pouco mais de soja do que milho. Então as condições realmente estão preocupantes nos Estados Unidos. Bom, e como a gente comentou no início, né, o trigo continua subindo e ele já acumulou uma alta de mais de 60% do mercado internacional só esse ano. Números que refletem diretamente no bolso e também na mesa aqui do brasileiro. Vamos ver uma reportagem específica sobre isso. Cada brasileiro consome 22 quilos de pão em média por ano, mas o que sempre foi acessível está ficando cada vez mais caro. Tem que pesquisar, senão não vai dar. Todos os pães, o francês, o integral, subiu bastante, tá bem pesado no orçamento. Se nos mercados o bolso do brasileiro já não dá conta, o cenário internacional torna tudo ainda mais preocupante. A guerra na Ucrânia trouxe questionamentos quanto à oferta de alimentos no mundo inteiro. Rússia e Ucrânia respondem por cerca de 30% das exportações mundiais de trigo, que estão suspensas. Com a decisão da Índia de também frear o comércio do produto, os países da Europa começaram então a comprar trigo da Argentina, do Canadá e dos Estados Unidos, justamente os 3 principais fornecedores do Brasil. Resultado, o preço do produto disparou. O brasileiro, aos poucos, vem reduzindo o uso do gás, não porque não quer, mas porque não pode pagar. São incontáveis as famílias que passaram a recorrer à lenha. Agora, com o preço dos alimentos também em alta, o aumento da pobreza, infelizmente, é uma tendência. A maior parte do trigo consumido no Brasil vem de fora do país. Desde o começo do ano, o produto já acumula alta de 62% no mercado internacional. E isso traz impacto direto na mesa do brasileiro. Nessa padaria, o dono já aumentou o preço do pão 2 vezes este ano e teme a falta do produto, principalmente para o ano que vem,
caso a safra de trigo, prevista para setembro, fique abaixo do esperado. 2023, nós vamos iniciar provavelmente com os estoques zerados. Vai depender daí do que vai acontecer daqui para frente, se vai haver um incentivo no nosso país aqui para plantar trigo em mais áreas produtivas esse ano. Situação ruim para o consumidor, mas pode ser uma oportunidade e um incentivo para o produtor brasileiro dar um salto na produção na próxima safra. O plantio está começando agora, particularmente pelo estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que planta um pouco mais tarde. Então, tem uma oportunidade de um crescimento grande aqui na área de plantio e o Brasil colhendo no segundo semestre aqui uma excelente produção de trigo para dar uma segurada nos preços do consumidor, ao mesmo tempo que também beneficia o nosso produtor. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta segunda-feira. Uma boa noite e até amanhã.